O Grêmio vence um jogo em casa, depois de um tropeço, a importância disso. Dá para dizer que, com o resultado de hoje, o Grêmio encaminha a volta para a Série A? Boa noite a todos. Bom, desde que eu cheguei, eu falei que o objetivo era esse, né? Hoje, sem dúvida alguma, o Grêmio deu um passo enorme para voltarmos para a Série A. Como você mesmo falou, eu já havia falado que era um adversário, era um confronto direto, um adversário que está brigando para subir também. E faltando 7 jogos, a gente conseguiu botar 10 pontos de vantagem. Então, é uma gordura elogiável. O jogo foi um pouco truncado, nós sabíamos disso no primeiro tempo, mas a minha equipe tinha que brigar, tinha que competir com eles, porque nós sabíamos que eles estavam jogando a vida praticamente nesse jogo aí. E nós competimos, como eu falei, um jogo um pouco truncado, conversamos no vestiário, acertamos alguns posicionamentos de alguns jogadores de uma outra forma, começamos a encontrar espaço, a fazer jogadas e começamos a achar os gols. Então, no segundo tempo, o Grêmio esteve bem melhor que o primeiro. O primeiro nós competimos e o segundo nós jogamos. E o objetivo era nós conseguirmos a vitória, como falei, por todos esses motivos aí. Adversário direto, colocamos 10 pontos de vantagem. Isso pode ter certeza que é uma gordura muito importante nesse momento do campeonato. Renato, como é que foi o processo de escolha do Lucas Leiva para ele ser o jogador para atuar mais adiantado ali no meio campo, né? Porque você já não tem o Campas até o final da Série B, hoje não teve o Tassiano. Se você puder também falar sobre o prazo de recuperação do Tassiano, quando que ele deve voltar. Mas como é que características que você viu no Lucas Leiva para jogar nessa função, que não é a dele, né? E ele foi importante até marcando um gol. Sim, é um jogador importante para o grupo, é um jogador importante porque é um jogador experiente, e ele sabe que ele está devendo um pouco mais, mas ele se esforça, é um grande profissional. Torci muito porque ele fizesse um gol hoje, ele estava precisando disso. Eu coloquei na frente por um simples motivo. Se eu coloco ele atrás, nós sabíamos que o meio de campo era muito competitivo do esporte, e nós poderíamos perder os duelos próximo da nossa área. Então, eu coloquei mais atrás o Bitelo e o Thiago Santos, que são jogadores, principalmente o Thiago, jogador que marca bastante, e até pela idade do Lucas, né? Para que ele pudesse jogar um pouco mais solto, um pouco mais junto do Diego. É um jogador muito inteligente para jogar, e aí, então ele poderia criar as jogadas próximo da área do adversário. Infelizmente, nós perdemos o Campas, perdemos o Tassiano. Ele sentiu um pouco a perna no último jogo, tentou voltar na segunda-feira, foi fazer exame, apareceu uma lesão pequena, grau 1, mas não podia entrar em campo de maneira alguma. Então, vamos tentar recuperá-lo agora nos próximos dias. Mas que eu conversei juntamente com o presidente, com o grupo lá depois do jogo contra o Novo Horizontino. Hoje nós tivemos uma outra atitude, competimos, jogaram muito, principalmente o segundo tempo. E segunda divisão é isso. Eu falei, nós íamos sofrer um pouco. Nós não iríamos dar espetáculo, mas nós iríamos voltar para a Série A. E esse segundo tempo, para falar a verdade, até me surpreendeu, porque realmente eles jogaram muito, criaram. Hoje, se o jogo termina 5-0, era um resultado normal, porque eles não tiveram oportunidades praticamente, e nós, além dos 3 gols, nós tivemos 4, 5 oportunidades claras de gol. Então, fiquei contente, dei já os parabéns para o grupo. Era importante essa vitória, por todos esses motivos que eu já falei para vocês, e até porque agora nós temos 10 dias aí pela frente para a gente poder trabalhar e pensarmos no próximo adversário. Como todo mundo secou a gente hoje, durante a semana é a nossa vez de secar os outros adversários. Renato, hoje a gente teve, depois de 9 meses, né, a volta do Jonathan Robert, né, um jogador importante, foi até importante no ano passado mesmo, com o descenso. E ele entrou com bastante desenvoltura, claro que num jogo praticamente resolvido, né, mas é um jogador que se vê que tem uma qualidade superior e tem uma importância, digamos assim, porque pode atuar também pelo meio. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa volta dele, de como ele entrou e de como tu pode usar ele, né, daqui para frente. Eu acho que a felicidade dele, a nossa felicidade estava estampada no rosto dele. Ele falou, inclusive, algumas palavras agora na roda, no final do jogo. Ele estava bastante emocionado.
E nós todos, aqui do clube, ficamos muito felizes pela volta dele. Eu até estava trocando umas ideias com o presidente lá antes do jogo e depois do jogo. É um jogador que ele é diferenciado, muito inteligente para jogar. Infelizmente, ele teve essa lesão, mas voltou num momento importante do clube para ele. Acho que, acima de tudo, a melhor coisa é que ele não sentiu nada. E agora a gente vai soltando ele aos poucos. Eu tive uma conversa com ele durante a semana. Falei que eu não sabia se iria usá-lo, ia depender muito do jogo, do que colocar ele queimando a quinta substituição, de repente um jogo muito apertado. E se ele sentisse alguma coisa, a gente poderia acabar o jogo difícil como esse, com 10 homens. Então o jogo praticamente estava resolvido, coloquei ele, deixei ele bem à vontade, ele se sentia à vontade também. Então todo mundo está feliz pela volta dele, eu tenho certeza que é um jogador promissor, é um jogador que vai nos ajudar bastante, vai ajudar o clube, sem dúvida alguma. E a gente torce, né, que daqui para frente não sinta mais nada, e principalmente no procedimento que ele fez lá no joelho, e que ele possa jogar o futebol dele, porque ele é um jogador muito querido por todos. Está chegando o momento decisivo, né, Renato? O momento do acesso, e aí gera aquela ansiedade do torcedor. E hoje 4 jogadores que estavam pendurados tomaram o terceiro cartão amarelo e viram desfalque para você para o próximo compromisso. Isso é uma questão estratégica para limpar a ficha para essa reta final de competição? E se não for, como é que você vai encarar agora esses 10 dias? Porque são 4 jogadores, né, numericamente, num plantel que não é tão profundo como o Grêmio, e isso pode fazer diferença para você. Sim, mas é por isso que eu sou pago. Eu tenho que pensar. Vamos lá. A logística da nossa viagem, entendeu? Quando cheguei aqui, a logística já estava pronta. Eu não gostei, mas não tem como mudar. Procuro mudar algumas coisas. Nós vamos ficar, você falou, 10 dias sem jogar. Correto. Só que depois a gente joga dia 30, se eu não me engano, contra o Sampaio, né? Numa sexta-feira. E já na terça-feira nós temos mais um jogo decisivo em casa. Que em casa a gente precisa fazer a diferença. Então, o que eu pensei? Em queimar os cartões, limpar, esses jogadores estavam pendurados, porque nós temos uma viagem longa, a logística nada boa, e logo em seguida a gente tem esse jogo contra o CSA. E aí, de repente, eu levo o grupo pela logística, canso ou perco algum jogador importante lá também, para a volta, daqui a pouco eu estou com meio time e o time cansado, porque é uma viagem longa e logo em seguida a gente tem esse jogo decisivo. Então, a gente vai montar um esquema, até porque essa molecada que está aí, os garotos têm que mostrar por que estão no grupo. E eu confio neles. E é a oportunidade deles. Entendeu? Todo mundo quer jogar. Então, o que eu falo, estejam prontos que a oportunidade vai chegar. E vai chegar para alguns. É por isso que eles estão no grupo do Grêmio. Eu descanso praticamente boa parte do time, até porque nós temos alguns jogadores com uma certa idade, que é o caso do Lucas e do Edilson. Entendeu? Então, na volta, eles estão zerados e praticamente, pelo menos, meio time meu vai estar descansado, entendeu? Não que esse jogo contra o Sampaio não seja importante. Lógico que ele é importante. Mas, pensando ali na frente, daqui a pouco vem um resultado negativo diante do Sampaio e eu perco 4, 5 jogadores. Então, foi com esse pensamento que eu resolvi zerar os cartões de quem estava pendurado. Renato, a gente ouviu bastante depois do jogo dos atletas ali na zona mista, falaram bastante assim, olha, a gente tinha que dar resposta principalmente depois da bronca que nós tomamos do homem. E você citaste agora há pouco aqui também daquilo que você, ao lado do presidente, falaram com os jogadores. O quanto isso foi importante para a mudança de comportamento e o quanto isso vai ser usado por ti nessa reta final, nessa reta decisiva? Eu sou um treinador de diálogo. Mas tem hora que tem que dar um puxão de orelha, porque senão alguns jogadores eles ficam naquela zona de conforto. E comigo não tem zona de conforto. Muitas coisas, não sei nem como saiu uma bronca que eles tomaram lá depois do jogo, mas enfim, eu sou pago para isso. Eu não posso entrar na zona de conforto como um outro jogador de repente pensa que esteja. Então, é o tal do morder e assoprar. O que seria o morder e assoprar? Morder, toma dura. Depois ela sopra, dá moral para eles. Foi o que aconteceu. Lá depois do jogo, eles tinham que tomar dura. E tomaram uma dura feia, assim. Depois teve uma sopra aqui, moral para eles, botar para cima. E eles jogaram o que eles jogaram hoje. Então, pode ser só dura ou não pode ser só elogios. Eu gostaria de elogiá-los sempre, como elogiei eles hoje, como elogiei eles depois do Vasco. Agora, não pode ter um jogo daqueles. O Grêmio brigando pelo acesso e a gente jogar daquela maneira contra o Novo Horizontino. Aí é inaceitável.
inaceitável. Por isso, conversei com eles, troquei algumas ideias. Jogadores experientes sabem que é necessário, às vezes, uma dura, até porque muitos garotos, às vezes, ficam naquela zona de conforto e comigo não tem zona do conforto. Até porque o nosso objetivo é colocar o clube na Série A. Então, numa fase dessa, você vai ficar na zona de conforto? Não, aí não, de maneira alguma. O que a gente quer e o que o torcedor quer é ver o Grêmio assim, principalmente como segundo tempo. Primeiro tempo nós competimos, é isso que eu peço para eles. Vamos competir com os adversários e a parte técnica de cada um, ela vai aparecer normalmente, como apareceu aqui, como apareceu contra o Vasco, e jogando dessa forma, sem dúvida alguma. Até porque eu falei para eles, quando eu cheguei aqui, eu falei que o Grêmio ia subir, mas quem joga são vocês. Eu oriento. A parte tática é comigo, ensino vocês do jeito que deve ser feito no dia dos jogos. Agora quem entra em campo são eles. Então, se eles fizerem isso, já demonstrar que sabem fazer, não tem por que não fazer. Então, essa vitória, mais do que nunca, hoje é do nosso torcedor. Chega de fazer o nosso torcedor sofrer. De um ano e pouco para cá, o torcedor do Grêmio está sofrendo. E eu, como gremista, minha família é gremista, e é inadmissível. Um clube dessa grandeza, não falta nada, está na Série B. Então, é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso torcedor é devolver o Grêmio em seu devido lugar. O devido lugar do Grêmio é na Série A. Então, por isso que nós estamos trabalhando. Por isso que eu não vou aceitar de maneira alguma ninguém, em qualquer departamento aqui dentro, que fique naquela zona de conforto. Se ficar na zona de conforto, não vai trabalhar comigo. Porque nós temos um objetivo. Todo mundo a gente pode dar um pouquinho mais para colocar o Grêmio de volta à Série A. Renato, a gente sabe que tu é um cara que apostou no Guilherme em 2016, quando ele se destaca pelo São José, e depois acaba te ajudando na conquista da Copa do Brasil. Agora o Guilherme voltou para o Grêmio, e ele está na busca ainda do gol, e até sendo criticado por parte da torcida em relação ao pouco aproveitamento. E a gente notou ele hoje um pouco incomodado com o fato da bola ainda não entrar. O que está faltando para esse jogador, de fato, desencantar e ter a confiança que precisa para mostrar quem é o Guilherme, que apareceu em 2016, que se destacou e que contigo foi campeão da Copa do Brasil? Você falou tudo, o gol. O gol tira o peso das costas do jogador, então ele está ansioso para fazer o gol. E ele teve oportunidades hoje, bem tendo, mas o gol não está saindo, o gol vai sair, não. Mais cedo ou mais tarde o gol vai sair. O importante é que ele tenha nos ajudado. Ele tem nos ajudado. Daqui a pouco ele vai crescendo mais de produção, que vai tirar esse peso das costas, mas é um jogador bastante tático, ele ajuda bastante na marcação, entendeu? É um jogador que tem velocidade, enfim, é um jogador que está aqui no grupo, em 2016, né? 2017 que você falou, no 16 ele nos ajudou bastante, então ele não desaprendeu. O jogador ele não desaprende. Então, daqui a pouco sai o gol, ele tira esse peso das costas e vai ser o Guilherme de 2016, até porque eu estou procurando orientá-lo, tanto ele quanto o Biel, de uma maneira diferente do que eles vinham jogando. Eu não gosto da maneira que eles vinham jogando, cada treinador tem uma maneira de trabalhar. Então, eu estou mudando um pouquinho o posicionamento deles, para eles poderem render mais, entendeu? Que é da maneira que eu gosto de jogar. E o importante é que ele tenha nos ajudado hoje mesmo, ele fez um belíssimo passe para o gol do Bitelo. O importante não é quem faça os gols. O importante é o grupo sair com a vitória, como aconteceu hoje. Renato, boa noite. O STJD hoje lançou uma punição para o Grêmio, né? Enquanto tu ainda não era técnico, sobre a briga que ocorreu no jogo contra o Cruzeiro aqui na Arena. E a punição foi de 3 jogos. E foi muito bem citado por ti hoje já na coletiva, em que a torcida faz a força e a diferença dentro da Arena. E o STJD também lançou de que o Grêmio precisa de um raio de 100 quilômetros longe da Arena. Tu acha que a falta da torcida e a falta de jogos dentro da Arena vão ocasionar nos resultados das próximas partidas para o Grêmio? Bom, a tua pergunta ela é válida, óbvio, mas não é um problema meu. É um problema do jurídico, do presidente, da diretoria do Grêmio. Eu tenho que treinar o time. Entendeu? Eu não estava aqui, não sei o que aconteceu, nem sabia desse julgamento. Conversei um pouquinho antes do jogo com o presidente e falei, presidente, vamos pensar no jogo, vamos ganhar esses 3 pontos, que a gente vai dar um passo enorme para voltarmos para a Série A. E aí depois, com a diretoria, com o presidente, eles que resolvam esse problema.
Eu não estou preocupado. Lógico que eu quero jogar aqui. Mas na situação que está o Grêmio, o torcedor empolgado, o grupo empolgado, se tiver que jogar fora da arena, a gente vai jogar sem problema algum. Onde a gente jogar, tenho certeza que o estádio vai estar lotado, entendeu? Se tiver aqui na arena, nós vamos jogar de novo para 40, 50 mil pessoas. Isso que é importante. A gente está na reta final para subirmos para a Série A. Seja aqui na arena, ou seja fora, pode ter certeza que o meu grupo está preparado para jogar em qualquer lugar contra qualquer adversário. Renato, o Lucas Leiva chegou há pouco tempo aqui no Grêmio e ainda vem se adaptando. Eu gostaria de saber a tua colocação sobre o que falta para o Lucas Leiva se tornar o protagonista do time. O protagonista, as características de cada jogador, elas aparecem normalmente, seja do Lucas ou de qualquer outro jogador. Ele jogou muito tempo, não é o Lucas. Qualquer jogador que joga muito tempo lá fora, que é contratado por qualquer clube do futebol brasileiro, ele precisa se readaptar. E o Lucas é um jogador que está se readaptando, entendeu? É uma coisa normal ele sofrer, porque lá fora eles jogam de uma maneira totalmente diferente. A maioria dos clubes lá só joga domingo a domingo. Aqui é um calendário muito pesado, entendeu? Então, daqui a pouco ele se readapta da maneira dele. É mais um jogador que eu falo, ele não desaprendeu a jogar. Não é que o Lucas esteja mal. Ele está sofrendo porque é um jogo atrás do outro, entendeu? E ele não tem mais 20 anos, mas você vê que hoje já foi bem melhor, já fez um gol, tirou também aquele peso das costas. É um jogador experiente, é um jogador que nos ajuda bastante. E eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar adaptado novamente ao futebol brasileiro e vai nos ajudar ainda mais. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você já falou aí sobre os 10 dias, né, que você vai ter aí com o seu grupo. Coisa rara, né? Porque você chegou, já teve 2 jogos, aí depois jogo fora, aí já voltou com derrota, que é sempre uma pressão. Agora você vai ter tranquilidade depois de uma vitória e tempo. O quanto que isso pode ser fundamental, esses 2 fatores, até para você colocar melhor as suas ideias, para o grupo entender, parecer um futebol um pouco melhor? O grupo entende perfeitamente as minhas ideias, até porque eu conhecia 90% do grupo, os outros 10% já sabem da maneira que eu gosto de trabalhar, mas eu acho que o mais importante é o resultado que o grupo está me dando, entendeu? A gente vem vencendo nossos jogos, tirando esse penúltimo aí, conquistando os pontos necessários para que a gente possa alcançar nosso objetivo. É lógico que é importante você ter esse espaço para treinar, principalmente. O mais importante de tudo, não adianta você querer forçar muito agora no final do ano, mas o mais importante de tudo é a gente recuperar nossos jogadores que estão no departamento médico, que praticamente saíram, já estão com a gente no campo, para esses últimos jogos decisivos. E isso que é o mais importante. Mas não adianta nada o calendário, agora ficar 10 dias sem jogar. Aí você joga 2 jogos em 4 dias, 5 dias. Fora a viagem, você precisa de um dia para viajar. Quer dizer, ganha agora. É por isso que eu falei para vocês na primeira pergunta, que eu tive que pensar lá na frente. Queimar alguns cartões para ter pelo menos meio time descansado no próximo jogo. Senão, daqui a pouco tem um time cansado para jogar lá, perco alguns jogadores e um time cansado para jogar aqui. Entendeu? É por isso que é bom esse tempo, por um lado. Por outro lado, se tivesse o jogo lá contra o Sampaio e pelo menos mais uma semana para treinar, tudo bem, mas é logo em seguida. Ou 2 jogos dentro de casa. Não, você tem que atravessar o Brasil todo para jogar, aí pega voo de madrugada, chega aqui, é uma loucura. É uma loucura. Por isso que a gente tem que voltar para a Série A, que não tem essas loucuras na Série B. Pode ter certeza. Obrigado, Renato. Um abraço.